Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alfa 360 Investimentos, canal que trata sobre análise estratégica, sobre investimentos, oportunidades no mercado de ações, mercados de fundos imobiliários e renda fixa. E hoje, no vídeo de hoje, traremos fundos de investimento imobiliário para iniciantes. Todas as características e informações que você que está pensando em investir em fundos imobiliários tem de saber para escolher da forma mais adequada seus primeiros fundos e não errar nessa seleção. Para isso, a gente vai seguir esse roteiro tratando sobre o que são fundos de investimento imobiliário, FII, como funciona o pagamento de renda, que é o pagamento mensal que normalmente esses fundos acabam pagando aos seus cotistas, quanto em termos de valores eu preciso para iniciar com esses investimentos e uma informação muito importante, que é, apesar de ser um investimento seguro, ele também tem riscos inerentes e esses riscos devem ser avaliados. Então vamos iniciar com o que são fundos de investimento imobiliário. Fundos de investimento imobiliário, ou FIIs, são investimentos que funcionam como um condomínio de investidores. Várias pessoas investem em um fundo que compra imóveis ou ativos ligados ao mercado imobiliário. Então, um conjunto de pessoas acaba investindo, certo, nesse condomínio, e esse condomínio possui dentro dele vários imóveis de diversas classes. Então, os fundos imobiliários eles podem ser fundos de shoppings, fundos de galpões logísticos, certo, de lajes comerciais, e você, como cotista, vai comprar uma pequena fração desse fundo que vai permitir com que você ganhe os aluguéis pagos pelos inquilinos que estão utilizando aqueles imóveis físicos, tratando-se sobre fundos de tijolos, que são os fundos que efetivamente têm uma construção associada a ele. Então, como exemplo de ativos, eu posso citar shopping centers. Então, existem fundos que são especializados apenas com shoppings e as empresas que alugam as áreas do shopping para instalar seu respectivo negócio pagam aluguéis ao shopping e esse fundo é, por lei, obrigado a distribuir 95% desses aluguéis para os cotistas, para seus sócios. Também temos galpões logísticos, que é uma área em que está em pleno desenvolvimento hoje no Brasil, em que empresas, principalmente de e-commerce, como Mercado Livre, Magazine Luiza, acabam alugando galpões para estocagem de seus produtos, tentando deixar os produtos mais perto das pessoas que adquirem esses produtos, de forma a reduzir o tempo de transporte entre o local de armazenamento até a residência. Temos também prédios comerciais, falando sobre lajes corporativas, podemos englobar num só, em que empresas alugam para ser o seu escritório, sua área de atuação, o local de reuniões, e títulos imobiliários, que aqui é um pouco diferente da parte de tijolo especificamente, pois esses títulos imobiliários investem em títulos de papel associados ao CDI, associados ao IPCA, associados ao IGPM. Então são títulos que funcionam como se fossem atrelados a CRIs, CRAs em seus diversos investimentos. E quando esses imóveis geram aluguel ou renda, esse dinheiro é distribuído entre os investidores. Então, se você é cotista de algum desses fundos e esses fundos pagam dividendos, esse dividendo vai ser distribuído para os cotistas. Então, você vai receber mensalmente os aluguéis pagos por esses fundos. Então, como funciona o pagamento de renda? Uma das principais vantagens dos fundos imobiliários é que eles normalmente pagam rendimentos mensais. Então, se você tem 10 cotas de um fundo e ele paga R$1 por cota, você recebe R$10 naquele mês. E se você aumentar a quantidade de cotas, por exemplo, para 20 cotas, você vai receber R$20 por mês daquele fundo. Então é uma proporção entre a quantidade de cotas e o quanto ele paga por mês. Vale salientar aqui que o pagamento mensal varia. Por exemplo, eu tenho um fundo de papel que é associado ao IPCA, as variações, certo, do IPCA vão refletir no pagamento de cotas. Para fundos de tijolo, o que pode acontecer é um inquilino sair
e que momentaneamente, até ele realocar aquela área, ele fica com um dividendo um pouco menor naquele período. E quanto precisa para começar? Diferentemente de comprar um imóvel físico, onde você precisa de dezenas ou centenas de milhares de reais, nos FIIs você pode começar com valores muito menores. Por exemplo, algumas cotas custam 10, 50 ou 100 reais. Então é uma forma acessível de todo investidor começar no mercado de fundos imobiliários, diversificando seus investimentos. Então, o imóvel você precisa alocar numa quantidade de dinheiro muito grande e que normalmente o investidor iniciante não possui. Porém, se ele começa investindo em fundos imobiliários, apenas com valores como 10 ou 50 reais ele já consegue comprar uma cota e no mês seguinte já começar a receber os dividendos em cima desse investimento. Vale também destacar aqui que se você tem um imóvel e precisar de uma fração do dinheiro que está sendo para alguma necessidade sua, é difícil você se desfazer de uma parte daquele imóvel. Se for um apartamento, obrigatoriamente você vai ter que vender aquele imóvel como um todo. Enquanto que nos fundos imobiliários você tem a facilidade de vender parcelas, de vender cotas em valores, somente no valor em que você tem a necessidade de utilizar naquela emergência. Agora a gente entra mais especificamente nos riscos dos FIIs, pois todo investimento tem riscos, alguns com mais ou menor impacto. Porém, aqui para os fundos de investimento imobiliário, quais são os riscos que a gente precisa mencionar? Exemplo, vacância, que é o quê? É a ausência do inquilino, a ausência do aluguel. Se você tem um imóvel em que ele está alugado, ele paga rendimentos dos aluguéis. Se porventura aquele inquilino se ausentar daquele imóvel, ele vai deixar de pagar os aluguéis e, por consequência, o fundo vai deixar de distribuir aqueles aluguéis para o cotista. Então, aqui a gente tem que lembrar sempre de diversificar também dentro dos fundos imobiliários, pois pode pegar fundos imobiliários de shopping que possui 5, 10, 15 shoppings, lajes corporativas que possuem 3, 30, 40, 50 salas, pois se um inquilino sair, o impacto é muito pequeno. Também podemos ter queda no valor da cota, em algum momento de estresse do mercado, as cotas podem cair, não deixa de ser uma renda variável, e mudanças na economia. A mudança na economia, como por exemplo agora estamos vivendo os conflitos em todos os locais do mundo, né, em vários lugares do mundo, esses conflitos podem gerar mudança na economia que vão também fazer com que as cotas dos fundos imobiliários caiam. Então é importante estudar bem antes de investir nos fundos imobiliários. Lembrando sempre de realizar uma alocação estrutural dos seus investimentos. Então, sempre ter a diversificação é fundamental, investindo em fundos imobiliários, renda fixa, imóveis físicos e ações. Para o próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre os melhores fundos imobiliários para iniciantes. E aqui eu gostaria de terminar trazendo um pouco do índice de fundos imobiliários. Que o índice de fundos imobiliários não é nada mais que a cesta de todos os fundos que temos no nosso mercado. Então aqui a gente vê uma tendência de alta duradoura dos fundos imobiliários. Há muito tempo, desde a queda que a gente teve em 2020, o índice de fundos imobiliários ele vem numa trajetória de alta, que a gente pode até traçar aqui um canal de alta em que ele está se desenhando de forma a mostrar que essa alta ela pode continuar ainda por algum tempo, até que ele toque na borda superior do canal, trazendo com isso uma valorização ainda maior para os seus cotistas, certo? Então, senhores, com isso eu encerro aqui o vídeo de hoje. Quero agradecer, certo, a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.